Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um OPcast, onde eu vou entrevistar uma ex-participante de um dos meus programas. Na verdade, ela fez um trabalho de orientação profissional, mas consultoria de carreira, e teve aí a utilização de algumas ferramentas que eu utilizo no coaching de carreira também. Antes que eu me esqueça, você também, eu vou pedir para que você clique no link abaixo, se inscreva no meu canal, que você também clique no sininho para ativar as notificações e me siga lá no meu Instagram. Bem, tudo bem, eu vou pedir para que você então se apresente, diga seu nome, idade e de onde você está falando. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Aline, eu tenho 23 anos e eu tô falando aqui de São Paulo. E Aline, eu queria que você dissesse aí para as pessoas como é que você me conheceu. Então, essa é uma longa história, né, Ângela? Foi muito bom. Eu entrei na faculdade de arquitetura, né, em 2016. E aí, durante o meu primeiro ano, eu andei pesquisando muito sobre todas as organizações que tinha lá na USP. E uma delas que me chamou muita atenção foi a IESEC. E a IESEC eu entrei no ano seguinte, logo que eu entrei na faculdade, então foi em 2016. Na verdade, em 2016 eu entrei, então foi em 2017 que eu trabalhei na IESEC. E foi um ano espetacular. E aí a Ângela estava lá trabalhando com a IESEC, fazendo um trabalho incrível, assim, com coaching profissional, orientação profissional. Foi muito bom, foi uma experiência muito boa para mim. Mudou a minha vida, assim. Que legal. E na época, você me procurou porque você tinha uma questão bem específica, né? Não exatamente com a sua decisão profissional, com a sua escolha, na verdade, mas você tinha uma questão aí em relação a alguma coisa da graduação. E uma outra coisa que eu pediria para você deixar claro para as pessoas é qual foi a sua graduação. Então, eu faço arquitetura, sou estudante de arquitetura e urbanismo. E nesse ano que eu te procurei, eu estava muito em dúvida sobre quais oportunidades agarrar. Porque a faculdade, ela amplia muito a sua visão, então eu não sabia para onde eu queria ir. E foi por isso que eu te procurei, realmente para entender, qual é o meu caminho, o que eu quero seguir, porque são tantas possibilidades. Então foi meio que essa orientação para saber o que eu queria agarrar, assim, o que valia a pena, né? Certo. Bom, você estuda lá na FAU, né? FAU, USP. Ok, depois até no finalzinho a gente vai acabar falando um pouquinho, né? Vou te dar a oportunidade de falar um pouquinho do curso, enfim. Sim, então a grande questão é porque, na verdade, ali o seu caminho profissional, ele ia realmente se definir, né? A partir daquela decisão. E essa decisão você tinha que tomar em que ano? No meu segundo ano da faculdade. Tá, ok. Bem, e quais eram os seus dilemas ali, naquele momento? O que passava pela sua cabeça? Na minha cabeça passava, assim, eu preciso ter muita sabedoria para o que escolher, porque tinham pesquisas surgindo, linhas de pesquisa, outros estágios. O que eu ia escolher para garantir que eu ia ter a experiência que eu precisava ter, experimentar diferentes áreas. Então, esse era o dilema. O que escolher? Qual área escolher para ter uma experiência? E o que seguir depois disso, assim? O que vai ser depois da faculdade, né? Muito bem. Na verdade, você teve um grande dilema inicial, que foi escolher a profissão, que isso aconteceu ali durante o ensino médio, né? E aí a pessoa acha que aquilo lá é a grande decisão que ela vai tomar na vida e depois ela não vai precisar fazer mais nada. Entrou na faculdade, nossa, já estou livre. Mas não é bem assim. Porque depois que entra na faculdade, tem um momento em que há uma decisão em termos de qual área você vai decidir escolher. E na época eu me lembro que você tinha algumas
algumas opções na cabeça. Por isso que eu digo, né, eu iniciei a nossa conversa dizendo que o trabalho que você fez comigo, ele misturou um pouco de orientação profissional, ele misturou um pouco de coach de carreira e de consultoria de carreira também, né? Olha só, 3 trabalhos em um, olha que bacana, né? Foi mesmo. E aí, quais eram as áreas aí que você tinha, que você estava em dúvida, né, dentro da arquitetura? Uhum. Então, na época, eu estava muito em dúvida sobre urbanismo, que é uma área que eu posso até falar um pouquinho depois. Pode falar. Então, urbanismo, a primeira área era urbanismo, que é uma área mais voltada para a cidade. Então, como você olha para o coletivo da cidade, entende como ele funciona, como pode ser melhorado, a interação social entre as pessoas. E paisagismo também, que tem muito a ver também com interação de pessoas, que é algo que eu gosto muito. Então, como paisagismo não é simplesmente fazer um projeto de paisagismo para sua casa, não, envolve a cidade como um todo. Então, os parques da cidade, quais são as áreas de lazer que englobam a cidade e unem a cidade. E outra área também era a sustentabilidade, que é o que eu escolhi e é o que eu estou fazendo agora no estágio e eu estou amando demais, porque sustentabilidade vai muito mais além do que simplesmente você plantar uma árvore, de jeito nenhum, meu Deus, é muito mais complexo, tem a ver com diminuir resíduos, diminuir lixo, olhar para o seu edifício, olhar para sua casa e pensar no potencial que ele tem, então aumentar o desempenho térmico, lumínico, para que gaste menos luz, gaste menos com ar-condicionado, sabe? Use mais a ventilação, tudo natural. Então é muito bom ver que isso é possível. E também outra área que eu estava na dúvida era projeto em si, porque tem projeto de edificações. Então você fazer o projeto do edifício, da casa, a estrutura, que é algo que eu também tenho experimentado. Então são essas 2 áreas, projeto de edificações e sustentabilidade, que eu vou mesclar no meu futuro. Nossa, que legal. Bom, e aí, depois a gente retoma o trabalho, né, que a gente desenvolveu, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua escolha, não essa da área, que a gente vai explorar um pouco mais, mas a sua escolha profissional. Por que é que você decidiu fazer arquitetura? Então, desde criança eu sempre amava olhar para os ambientes. Então, olhar para os espaços, pensar como melhorá-los. E eu gostava muito de desenhar. E eu sempre fui curiosa. Então, eu queria entender como funciona tal coisa. Por que isso está aqui? Por que a cozinha está aqui? Sabe? Coisas assim que me perguntava. Mas eu só fui reparar nisso no ensino médio. Porque no ensino médio eu estava muito em dúvida. Foi a época assim, eu queria jornalismo, queria psicologia, queria arquitetura. E aí eu fiz vários testes. E aí quando deu assim, é arquitetura mesmo? Aí eu fui relembrando tudo da minha infância que estava relacionado já à arquitetura, desde criança. E eu não tinha notado isso antes de realmente decidir que eu queria arquitetura. E aí esse processo no ensino médio, eu lembro que foi um processo muito estressante, assim, porque era muita pressão de todos os lados, você tem que fazer a decisão da sua vida. Essa é a decisão, mas enfim. E aí, o seu trabalho, né, comigo, que foi o de orientação profissional, /coach, /consultoria de carreira, ele durou praticamente 2017 inteiro, né? Porque a gente fez aí várias sessões, só que para você, eu acabei fazendo também um trabalho, nós fizemos uma projeção em termos de alguns objetivos que você desejava alcançar. Na época, na verdade, você não tinha muita noção disso, porque à medida em que eu vou fazendo o trabalho, aquilo ganha uma dinâmica, uma interação, e que a gente começa a co-criar, fazer uma co-criação. Então, é muito dinâmico, né? E o profissional tem que criar uma sinergia
com esse jovem e o jovem com o profissional, para que o trabalho ele flua e fique da maneira como ficou o seu, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você se sentia antes do trabalho e como você passou a se sentir depois que a gente começou a delinear algumas coisas. Então, foi muito interessante, porque antes de começar a nossa orientação, né, antes de te conhecer, eu ainda estava com a cabeça muito cheia de pensamentos, assim, sabe? Aquela coisa de não saber direito como tomar uma decisão. Então, essas dúvidas que vinham, assim, qual oportunidade eu vou pegar, essas dúvidas me deixavam muito cansada. Então, depois desse ano de trabalho junto com você, eu me tornei uma pessoa muito mais confiante e sábia mesmo para tomar as decisões. Então, eu era mais confiante porque eu sabia para onde eu estava indo. Então, só o fato de você encontrar quem você é e o que você quer fazer, isso te dá uma confiança muito grande para tomar as decisões do presente, né? Então, definindo algumas coisas do futuro, você ajuda o presente. Assim, eu achei muito bom. Legal. A gente fez, então, eu vou só explicar um pouquinho. Nós fizemos primeiro, né? Porque toda a minha primeira etapa do trabalho é uma etapa de um autoconhecimento que tem muito foco profissional, mas a pessoa ganha muita informação para a vida dela. Uma outra coisa que eu também ajudo o jovem a compreender é como se ele ganhasse uma matriz para tomada de decisão. Então, a gente vai desenvolvendo essa matriz para tomada de decisão durante o trabalho, e isso é o que você diz, acaba trazendo ou lateralizando para a vida, né? Ou seja, a pessoa começa a aplicar aquilo que ela aprende no programa, ela começa a aplicar isso para a vida. Então, as coisas começam a ficar mais fáceis de lidar, né? E uma outra coisa que foi bem legal no seu trabalho, porque você permitiu, né, que a gente fizesse isso, foi fazermos uma programação usando técnicas de neurolinguística e outras técnicas que eu uso também, fazermos uma programação numa linha do tempo até que ano que a gente fez? Foi 20 anos. Então, 2017 foi 2037. Aí fizemos essa programação. E nela, nós colocamos alguns pontos importantes, né? Porque à medida em que a gente foi desenvolvendo o trabalho, você foi descobrindo o que seria legal. Primeiro, já descobriu qual área você iria seguir. E segundo, quais seriam os pontos que você iria agregar para chegar aonde você quer chegar, porque a gente estabeleceu também uma meta, né, de onde você queria chegar. E fizemos uma dinâmica, uma técnica bem bacana, onde você começou a compreender e visualizar tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que foi, o que você, dentro do que a gente programou, o que você já realizou, né? O processo foi muito divertido, assim, porque eu descobri muito de mim dentro do processo. Eu percebi que estava tudo muito claro, só que estava escondido na minha cabeça. Porque, na verdade, a técnica, ela é essa, né? Ela é de uma composição e a pessoa parte de uma base. E essa base é realmente visual. Então, para cada cliente, existe um canal que fala mais alto. No teu caso, o visual foi o que bombou, né? Foi, sempre foi isso na minha vida. E aí, desde 2017, muita coisa se concretizou. Então, eu tinha planejado, assim, para os meus primeiros anos, muita viagem. Nossa, queria fazer viagem para conhecer o mundo, porque na faculdade de arquitetura a gente fica muito restrito ao que é só a nossa cultura, a greco-romano, só isso, sabe? Só Europa e Brasil. Eu queria ampliar um pouco essa visão, só para eu ter uma noção sobre diferentes arquiteturas de diferentes culturas.
E por incrível que pareça, aconteceu, eu fiz 2 intercâmbios nesse tempo, tudo dentro do planejado, e eu nem sabia. Algumas pessoas podem até falar, nossa, mas que chato você programar sua vida inteira durante 20 anos. Não é isso. Você não pensa muito, você só vê. E isso, como a Ângela já me explicou várias vezes, você internaliza isso e acontece. Então, foi muito interessante. Eu nem lembrava muito do que eu tinha colocado nesse meu plano. E eu fui ver e tá realmente certinho. Então, fiz 2 intercâmbios, fiz algumas viagens culturais. Então, os intercâmbios foram para o Egito e para o Canadá. Culturas totalmente distintas entre si, distintas entre a nossa cultura do Brasil mesmo. Então, foi muito interessante aprender sobre a arquitetura de lá. E aí, depois também, passo a passo, assim, do plano. Os próximos foram mais relacionados à minha vida pessoal, então a conquistas pessoais. Um deles foi o casamento, eu vou casar ano que vem, estou muito feliz, muito animada por isso, e estava no plano. Então, mais estágios estavam no plano também. Toda a interligação entre tudo, vida profissional, vida pessoal, estava lá. Então, muito legal isso. É que assim, a nossa mente, ela trabalha por comandos, né? E, na verdade, essa técnica, ela é uma técnica que acaba colocando todas essas informações no seu subconsciente. É como se você falasse, você coloca uma cartinha lá para o seu subconsciente, olha, o que eu gostaria de ter é isso, 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 e a mente, ela dá um jeito de realizar. Eu costumo dizer, né, para dar um exemplo, eu digo o que para as pessoas? Todas as grandes invenções, ou todas as invenções, desde a menor invenção que tenha acontecido até a maior delas, elas iniciaram num único lugar, que é na nossa mente, na mente de alguém. Alguém imaginou aquilo, alguém pensou aquilo. E à medida em que você pensa, você já começa a criar. A criação, ela começa dentro da nossa cabeça. Ela começa na nossa mente. Então, e a nossa mente, ela trabalha por comandos. Quando a gente se apropria disso, quando a gente entende como faz isso, acontece essa coisa surpreendente que aconteceu na sua vida, né? E que você vem, assim, aos poucos, delineando aquilo que estava, que a gente fez em 2017. Olha que coisa incrível, né? Muito incrível. Muito legal, muito legal mesmo. E quando você... Porque é lógico, né? Você não fica com aquilo na sua cabeça, olhando conscientemente, mas aquilo já foi, você já introjetou para o seu inconsciente. Aí, quando você vai checar, que é o que você falou, nossa, aconteceu, isso aqui aconteceu, esses estágios também aconteceram, olha que legal. E nós não estamos falando de nada além do que uma técnica que é utilizada para atingir esse objetivo, né? Muito legal. Bom, e aí eu também queria que você falasse, porque assim, o trabalho, na verdade o seu trabalho ele durou um pouco mais de tempo, porque nós fizemos na verdade foi um super trabalho, né? Não foi só tomar uma decisão em relação à sua escolha diária. Depois nós fomos encerrando aquela etapa, a gente abriu uma outra etapa e depois abrimos outra e outra. E teve também no seu trabalho uma preparação para você entrar no mercado de trabalho, né? Para sair da IESEC, entrar no mercado de trabalho. Eu apliquei alguns testes, algumas dinâmicas e eu queria saber no que isso te ajudou a ingressar no mercado de trabalho. O que me ajudou mais, de verdade, eu sempre falo isso, é a confiança. Porque a partir do momento que você sabe quem você é profissionalmente, você sabe o que você quer experimentar e você tem certeza do seu valor e você vai atrás do que você planejou, essa confiança faz toda a diferença no mercado. Porque o mercado, ele é agressivo e, infelizmente,
ele não é paciente. Então, em alguns momentos, existem exceções, mas a partir do momento que você é confiante, você é firme, você fala, eu vou ter essa experiência e eu sou capaz, você vai lá e você conquista isso. Mesmo que não seja no que você quer agora, ou no momento de agora, assim, eu quero muito passar nesse estágio. Se não acontecer, não tem problema, você levanta e você vai atrás do que você quer. Você não desiste, porque essa confiança, ela é fundamental. Entendi. Então, na verdade, assim, o que você está me dizendo é que o trabalho, ele dá um empoderamento, né? Ele te empodera. Sim. E a partir do momento que você compreende, porque a gente trabalha muito identificando pontos fortes e oportunidades de melhorias, né? Esse é um trabalho que é feito. Então, a partir do momento que você começa a identificar quais são os seus pontos fortes, e é nisso que você deve apoiar as suas decisões, e os pontos a desenvolver, implementar ações para desenvolvimento, é como se você começasse a juntar as suas forças, você se empodera. E o que você está dizendo é que, embora no mercado a gente tenha, em algumas situações, né, alguns processos um tanto quanto agressivos demais pela competitividade, quando a pessoa ela tem certeza de quem ela é, quais são os pontos fortes dela, o que efetivamente ela tem que precisa melhorar e ela está implementando ações para melhoria, não tem para ninguém, né? A pessoa só conquista realmente aquilo que é para que seja dela, na verdade. Com isso você já fala um pouco de uma pergunta que eu ia te fazer, mas mesmo assim eu vou fazer porque de repente você pode querer complementar. Quais foram os seus maiores ganhos em fazer esse trabalho comigo? Então, foram vários, na verdade. O primeiro, principal, foi o autoconhecimento, como eu já falei um pouco. O autoconhecimento foi o maior, assim, ganho, porque isso delimita muito os seus próximos passos. Então, isso ajuda muito nos próximos passos. O segundo ponto que eu aprendi muito foi sobre tomar as decisões de forma mais leve, porque você sabe que aquilo define muito, é muito importante para sua vida, mas cada decisão ela tem que ser tomada de forma leve, porque ela não é permanente, ou seja, você pode, você tem uma gama de possibilidades e você tem que ser confiante e saber que tudo que você vai tomar, todas as decisões que você vai tomar são respeitando quem você é hoje. Então, hoje eu decidi isso e eu vou atrás disso. Amanhã, tudo bem, nossa, eu acho que eu vou experimentar outra coisa. E você vai atrás daquilo, porque, não sei, acho que foi essa leveza, não tornar as decisões muito definitivas e estressantes. E o terceiro ponto, eu acho que é muito sobre você pesquisar, olhar, abrir um pouco a visão. Então, ampliar o olhar sobre o que você está vivendo no hoje, para tomar as decisões com sabedoria. Assim, porque às vezes a gente fica muito restrito a uma decisão, ou a uma área, ou a uma coisa. Mas aí você ensinou que você tem que ampliar essa visão e olhar diferentes ângulos. Então, acho que foram esses os maiores ganhos. É que assim, em relação à tomada de decisão, quando a carga emocional ela é muito alta, isso faz com que a pessoa não enxergue muita saída, né? A partir do momento que a gente trabalha isso, né, de forma bem específica dentro do programa, então a pessoa começa a ganhar mais autocontrole, ela começa a encarar a decisão de uma forma diferente. E eu acho que a mensagem maior aí é que a gente começa a enxergar que em tudo há possibilidade de aprendizado. E isso, então, dá uma paz, né? Dá uma tranquilidade, né? Bom, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, da sua trajetória de carreira de lá para cá.
né? Porque a gente finalizou, e aí, como é que ficou a sua carreira, o que você já fez? Enfim, fala um pouquinho aí pra gente. Então, no ano que a gente terminou o trabalho, no final do ano, em dezembro, eu já fiz o meu intercâmbio para o Egito, pela IESEC também, e eu fiz um estágio voluntário de arquitetura lá, e foi muito, muito valioso. Toda a experiência, tudo que eu ganhei lá foi muito valioso. Conhecer um pouquinho mais sobre outro tipo de arquitetura, que tem muitos pontos positivos, que dá para a gente juntar com os nossos. Foi uma experiência única, assim, a cultura é muito diferente. Infelizmente, encontrei muito machismo, né? Mas frente a tudo isso, a gente vai fazendo a diferença em cada passo. Então, lá conheci várias clientes mulheres, a gente teve papos maravilhosos de mostrar que existe outra forma de viver e sempre com muita humildade. Lógico, você não pode chegar e apontar tudo de errado de uma cultura, assim, simplesmente julgando, mas foi muito interessante mostrar para elas que existe outra forma de viver, que elas são incríveis e maravilhosas. E após essa experiência, também eu consegui viajar um pouco pelo Egito, então foi ótimo. Aí eu voltei, aí fiz um ano de pesquisa aqui na FAO, pela FAPESP, então foi muito legal. Fiz sobre o patrimônio histórico, para entender como a gente pode olhar para o patrimônio histórico. Era no Museu Catavento, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito bom, até indico visitarem. E como você olha para um edifício antigo que abriga um museu, e nesse museu interativo, como que ele interfere, como a arquitetura interfere na aprendizagem. Então, olhar para a arquitetura com esse âmbito, assim, o usuário frente ao edifício, foi muito interessante. Então, a gente aplicou a metodologia da avaliação pós-ocupação, que sempre coloca o usuário à frente e avalia realmente o edifício com o olhar de quem está utilizando o prédio. Então, foi muito bom. Depois a gente publicou artigo, apresentamos nossa pesquisa. Então, a minha orientadora, a professora Sheila, ela foi muito importante na minha trajetória. E aí, depois disso, no ano seguinte, eu participei de um processo seletivo de intercâmbio pela USP, que se chama Globalink, até indico também, porque é o governo do Canadá que ele pega pesquisadores do mundo inteiro e investe financeiramente. Então, ele traz ele te leva para o Canadá para fazer pesquisa lá. Então, foi um estágio de pesquisa em Ottawa, e eles te suportam financeiramente, e foi uma experiência muito valiosa. Tive contato com diferentes arquiteturas lá também, porque eram vários intercambistas juntos. Foi muito valiosa a experiência também, aprendi, foi um tema bem diferente. A gente fez essa pesquisa utilizando umas tecnologias de olhar para um sítio arqueológico greco-romano, que é lá na Europa, pegar scanners deles e, por scanners, construir a maquete 3D só por pontos. Então, uma tecnologia que é nova e que é muito útil, assim, para a arquitetura. Pude aplicar isso aqui no Brasil. Então, enfim, foi muito, muito bom. Pude viajar também, conhecer muitas pessoas, muitos arquitetos muito bons. Então, aí eu voltei e aí eu comecei a minha trajetória profissional aqui no Brasil. Então, eu fiz o meu primeiro estágio aqui na ITS Informov, que é uma empresa bem grande, focada mais em interiores. Então, é uma empresa que pega o projeto desde da primeira etapa até a construção. Então, ele, na verdade, pega interiores, projeto, paisagismo, tudo. E eu estava numa área muito interessante, que foi sobre pré-projeto. Então, você analisa o projeto, conversa com o cliente e entende qual que é a mensagem que aquela arquitetura tem que passar. E a partir daí, todas as outras etapas se iniciam. Então, por isso que é pré-projeto, porque é a parte de conceito.
e foi muito interessante. E agora eu vim para o estágio que eu estou atualmente, que é na Inovatec, sobre sustentabilidade, então desempenho térmico, desempenho lumínico, como você organiza a sua arquitetura, como você olha para a arquitetura pensando no potencial que ela tem. Potencializar tudo que ela tem frente à natureza. Utilizar o vento, utilizar a luz, tudo que a gente já tem gratuitamente. Legal. Então, é sempre incrível. E além disso, nesse ano também eu comecei o FAO-Poly, que é um programa de dupla formação entre a FAO e a Poly, então arquitetura e engenharia civil, e está sendo um desafio imenso. Nossa, metodologia muito diferente, mas está sendo muito válido, assim, para a minha profissão. Na verdade, você não sai como engenheira, você sai como arquiteta engenheira, que é como se fosse um intensificador. Então, eles ainda estão buscando conseguir esse duplo diploma mesmo. Então, a gente ainda não sai com o diploma de engenheira, mas você sai podendo construir mais andares, tendo uma base técnica maior, assim, de estrutura, de materiais, então é muito válido. E são poucas as pessoas que fizeram isso no Brasil, então isso se tornou um diferencial no mercado de trabalho. Né? No que agrega essa dupla formação? No que agrega? Agrega na hora de você criar. Então você cria com uma base técnica mais formada. Então esses anos na engenharia civil te ajudam muito a você ter uma ideia do que é possível e do que não é possível fazer. E do que isso não impede, não bloqueia a sua criatividade. Isso só agrega a sua criatividade. Então você cria sabendo que é possível. E isso já, inconscientemente, você já consegue criar com uma base maior. Assim, Bem, Aline, você considera que você encontrou a sua profissão ideal? Com certeza. Nossa, a arquitetura é o meu sonho, assim, eu amo o que eu faço e eu tenho certeza que essa é a minha profissão. Fui feita para ser arquiteta. Então, você sabe que eu faço uns eventos chamados A Profissão que Você Nasceu para Ser. Então, eu vou perguntar para você se essa profissão é a profissão que você nasceu para ser. Sim. Muito bem. Porque às vezes as pessoas acham que não existe, nossa, nada a ver, ou tipo assim, é alguma coisa que já estava traçada no meu destino e tudo mais. Olha, independentemente, porque eu até falei outro dia, né, numa das conversas que eu estava tendo, independentemente de qual justificativa você dá para isso, você pode atribuir um significado, por exemplo, de que, olha, eu já estava traçado, já estava no meu destino, e N outros significados, né? Mas o que importa é que existe sim uma profissão que a gente nasceu para ser. Os psicólogos, né, no meu caso, eu vou dizer que é a profissão que se encaixa perfeitamente no seu perfil. Então, quando você descobre a profissão que se encaixa totalmente no seu perfil, aí sim você encontrou a sua profissão ideal. Sim. Certo? Muito legal. Isso aí. E aí, agora eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda se encontram na fase lá, ainda no ensino médio, totalmente perdidos, né, em relação à profissão, e também para as pessoas que ainda sofrem por não terem encontrado a profissão ideal delas. O que você teria para dizer para elas? Olha, pode até ser clichê, mas eu diria que tá tudo bem, sabe? Fica tranquilo, porque a gente costuma colocar uma carga emocional muito grande em tudo, se pressionar muito. Eu queria dizer que tudo bem, qualquer decisão que você fizer, que seja real, assim, que venha realmente de você, isso é válido. Então, para aqueles que estão ainda muito em dúvida, pesquisa, busque saber um pouquinho mais sobre aquilo. E fique calmo. Não, você vai tomar uma decisão sábia,
com base em pesquisa, com base em autoconhecimento, mas sabendo que você pode alterar depois, tá tudo bem. E para aquelas pessoas que estão numa profissão que não se sentem completas ou que não se sentem felizes, busque, pesquise. Eu acredito que nunca é tarde, você pode achar algo muito maravilhoso para sua vida que vai te fazer acordar feliz todos os dias. Então, procurar a Ângela é uma dica que eu sempre dou, porque esse autoconhecimento que ela proporciona, que ela auxilia você a ter, é muito importante para você saber qual passo tomar, qual caminho eu vou ir. Então, essa é a minha dica. Vai dar tudo certo, só mantenha calma. Que legal, muito bem. Obrigada por toda a trajetória que a gente fez juntas, que a gente traçou juntas, né? Porque foi algo muito conjunto. Me senti muito próxima de você. Você conseguiu criar laços comigo já no primeiro mês, assim, foi uma experiência muito gostosa, que eu sempre lembro com muito amor no coração. Então, foi um marco da minha vida, eu sempre falo, porque você me ajudou muito a direcionar a minha vida, e isso, minha vida profissional, e isso é muito bom mesmo. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. E que você continue fazendo isso impactando as vidas, né? Porque esse é o nosso propósito de vida. É isso aí. Eu fico muito feliz de poder ajudar, né, de impactar a vida das pessoas dessa maneira, né? De fazer com que elas saiam de uma zona totalmente de desconforto, uma zona de ponto cego mesmo, porque é um período de ponto cego, e trazer essas pessoas para enxergar muitas perspectivas, quanta coisa boa que aconteceu na sua vida. E assim, o legal é a pessoa se abrir para isso, né? Porque a gente só consegue ajudar as pessoas que querem ser ajudadas, né? Senão a gente não consegue fazer nada por elas. E por mais técnica, por mais que a pessoa, nossa, tem técnicas assim de outro planeta, mas se a pessoa não quiser e não aderir, né, ao programa, nada acontece. E você tem essa flexibilidade, você tem essa vontade de crescer, e principalmente uma pessoa de um coração muito maravilhoso, né? Então, só pode dar tudo certo. Não é mesmo? Muito obrigada mesmo. Então tá bom. Bem, a gente encerra aqui. Então, só lembrando para você clicar no link da descrição do vídeo, ativar o sininho, me seguir nas redes sociais, e eu te encontro no próximo vídeo. Aline, quer falar tchau pro pessoal? Então, muito obrigada, gente. Um grande abraço para vocês, que vocês fiquem tranquilos e saibam que todas as decisões que vocês fizerem vão ser muito importantes, mas que elas vão dar certo, assim, tudo vai dar certo. Então, você acredita em você e vai, mesmo que seja clichê demais falar isso. Muito obrigada, espero que quem gostaria de fazer arquitetura, espero que com esse vídeo tenha ajudado. Então, tá bom, gente. Beijo, obrigada.